Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha. Que Deus venha te abençoá-lo de maneira grandiosa. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus. Seria de muita importância que você ouvisse. Tenho certeza que você quer ouvir. Deus ele vai te abençoá-lo de maneira grandiosa. E seria muito importante que você trouxesse para você mesmo como exemplo, para que você entenda o que a desobediência ela pode causar na vida de qualquer ser humano. Você vai se dar conta através dessa mensagem quais são as consequências que a desobediência ela pode causar na nossa vida. Tá bom, queridos? Aqui no livro de Juízes, capítulo de número 13. De número 13, versículo 1, o livro de Juízes, assim está escrito: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Veja que a Bíblia fala que eles tornaram a fazer o que era mal perante ao Senhor. Como eu falei, a Bíblia aqui está falando de desobediência. E esse povo novamente desobedeceu a voz de Deus. E o fato desse povo, mais uma vez, haver desobedecido a Deus, a Bíblia diz que Deus a entregou, um povo que era dele, Deus a entregou nas mãos dos inimigos por 40 anos. Deus a deixou no poder dos inimigos por esse longo período, como ensinamento, porque Deus tentou ensiná-lo ou instruí-lo da melhor forma possível. Mas não houve uma forma ou uma maneira que Deus a ensinasse para que esse povo a obedecesse. De todas as formas, o povo se tornava rebelde contra o próprio Deus. E Deus os deixou na mão dos filisteus, que eram os inimigos na época, por 40 anos, simplesmente para que esse povo pudesse se dar conta do erro grave o qual eles estavam cometendo. E por que eu venho falar sobre isso? Porque há muitas pessoas que elas insistem em desobedecer à voz de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes, elas até estão dentro da igreja, estão na presença de Deus. Mas mesmo estando dentro da igreja, tem pessoas, não é todas, mesmo estando dentro da igreja, tem pessoas que a vida está destruída. O casamento está destruído, por exemplo. A saúde está debilitada, a vida financeira está no fundo do poço, os negócios não vai bem, está tudo amarrado. E a pessoa fica se perguntando para si mesmo: meu Deus, eu estou dentro da igreja. E por que as coisas na minha vida não acontecem? Eu preciso lhe falar, muitas das vezes se trata da desobediência à palavra de Deus. A desobediência, ela tem as suas consequências, as quais se tornam graves na vida daqueles que desobedecem. Alguém, quando desobedece a voz de Deus 1, 2, 3 vezes, chega uma hora que a desobediência da parte de algumas pessoas vai suscitá-la a ira de Deus com relação àquela pessoa, porque Deus está falando com ela, falando, e a pessoa insiste em não dar credibilidade à voz de Deus, ela insiste a desobedecê-la, a voz de Deus, ela insiste a fazer ou cometer os mesmos erros. E Deus, por sua vez, deixa a vida desta pessoa no poder dos inimigos, alguns por curto período, outros por um período mais longo, simplesmente para ensiná-lo, para convencer a esta pessoa a dar ouvido quando ele falar com a mesma. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja há tanto tempo e, como falei, a vida dela está destruída, está toda bagunçada, e ela está se perguntando: por quê? Por que a minha vida está assim, Senhor? Por que meu casamento está assim? Por que meu trabalho está desse jeito? Por que minha família está dessa forma? Por que a minha saúde está assim? Eu tomo remédio, eu vou no médico, eu vou para a igreja. Simples, porque tem pessoas que é desobediente. Tem pessoas que não querem obedecer a voz de Deus. Esse mesmo povo, vou voltar um pouco atrás, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: 8:2 de Deuteronômio: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto,
estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Percebe que foram 40 anos de deserto, 40 anos de humilhação, 40 anos de angústia, 40 anos de dor, 40 anos de aflição, de tormento, de desespero, 40 anos o povo sendo torturado, sendo escravizado, e Deus via o sofrimento daquele povo, Deus via a dor daquele povo, Deus via a aflição que aquele povo viveu por 40 anos. Aquele povo no deserto clamava, aquele povo no deserto chorava, aquele povo no deserto se humilhava, aquele povo no deserto implorava, aparentemente estava na presença que eles estavam clamando, o Todo-Poderoso. Só que Deus, mesmo vendo o sofrimento daquele povo, não respondia. Deixou por 40 anos para ensinar, porque ele estava falando, o povo se fazia de surdo. O povo achava que aquilo era uma brincadeira. O povo achava que aquilo ali não devia ser levado a sério. Acabou muita gente morrendo no deserto, pagando muitos com a própria vida, o qual foi o preço da desobediência na vida da maioria. Muitas vezes tem pessoas que estão na igreja e a vida em alguns aspectos está destruída, a pessoa não sabe o porquê. Você sabe por que a vida de alguns está destruída mesmo estando dentro da igreja? Como esse povo aqui estava clamando a Deus, Deus não respondia. Talvez você está clamando e Deus não está te respondendo. Será que não está havendo desobediência da tua parte? Será que você está firme com Deus? Será que você está alicerçado na rocha? Será que você está tendo um comprometimento com Deus? Será que você está ouvindo quando Deus fala com você? Será que você está sendo sensível à voz do Espírito de Deus? Será que você está conseguindo ouvir quando Deus fala? Porque muitas das vezes Deus fala e a gente se finge de surdo. Parece que não quer ouvir. A gente fala, na vida é minha, eu vivo como eu quiser. E eu preciso lhe dizer, você pode até viver como você quer. Mas o fato de você viver como você quer, isso só vai trazer problema para você mesmo. O fato de muitas pessoas serem ignorantes, rebeldes, como esses aqui eram, viver como eles achavam que queria, vai fazer com que Deus se cale com relação a algumas pessoas. E não tem, irmãos, coisa pior de que você gemer, clamar, suplicar, chorar, implorar por algo e Deus não responder. Porque o silêncio de Deus é o preço da desobediência da parte de alguns. Mas a resposta de Deus é o preço da obediência da parte de outros. Ou seja, aquele que obedece, Deus responde. Aquele que desobedece, Deus se mantém em silêncio e deixa a pessoa sofrendo, deixa a pessoa sofrer, por exemplo, na saúde, como falei, na vida financeira, no casamento, no trabalho, na família, deixa a pessoa sofrer com uma série de problemas, às vezes por um curto período, outros por um longo período, até que o mesmo aprenda a ouvir quando Deus fala. Não é à toa que tem pessoas que estão dentro da igreja e sofrendo, sabe por quê? Porque está se fazendo de surdo a voz de Deus. Deus está falando, mas a pessoa não quer ter um comprometimento com Ele. Deus está falando, mas a pessoa não quer se comprometer, a pessoa não quer de uma vez por todas fazer a coisa certa, abandonar certas coisas e se afirmar de uma vez por todas com Cristo. Tem pessoas que estão divididas, como esse povo aqui estava. Ficaram 40 anos, Deus em silêncio para com esse povo. Durou 40 anos, Deus calado, vendo o povo chorar, vendo o povo gemer, vendo o povo clamar, vendo o povo suplicar, vendo o povo implorar, e Deus calado sem responder. Sabe por quê? Porque quando Deus falava com esse povo lá atrás, antes deles entrar nesse deserto, esse período longo de 40 anos, quando Deus falava, o povo se fingia de surdo, o povo não quiser ouvir. Aí Deus pensou consigo, eu tentei de tudo, vocês não querem? Eu vou deixar vocês apenas 40 anos. 40 anos não são 2 dias, eu vou deixar 40 anos no poder dos inimigos. Eu vou deixar os inimigos fazer o que quiser com vocês. Depois de 40 anos eu volto a falar novamente, eu volto a responder. E aí aqueles que me ouvirem 40 anos depois, eu vou cuidá-los, se me ouvir. Se não me ouvir, o deserto vai continuar. Ou seja, vai continuar sofrendo nas mãos dos inimigos. Ei, você quer que Deus te responda? Ou você quer que Deus se mantenha calado com relação à tua vida? Depende de você ouvir ou não, se comprometer ou não em ouvir a voz dele. Se você quer que Deus se mantenha em silêncio, continue rebelde. Se você quer que Deus te responda,
Ouça quando ele falar a partir de hoje. Tá bom, queridos? Durou 40 anos na vida desses aqui. Deus em silêncio com relação a eles. Quanto tempo você já está sem resposta? Será que Deus não te colocou num deserto por você estar sendo um rebelde à voz dele? O deserto desse aqui durou 40 anos. Quanto tempo será que vai durar teu deserto? Depende de você. Até quando? Até quando alguns vão continuar rebeldes à voz de Deus? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.